Antes de qualquer pedido, queremos aquietar o coração, respirar fundo, silenciar os ruídos da mente e permitir que a presença de Deus nos envolva. Há momentos em que não precisamos falar muito, apenas ouvir, porque a palavra do Senhor tem o poder de nos encontrar exatamente onde estamos, mesmo quando não sabemos explicar o que sentimos. A Bíblia nos apresenta a história de uma mulher que carregava um peso por muitos anos. Não era apenas um problema físico, era uma vida inteira marcada por limitações, dores silenciosas e olhares que já não a percebiam. Ela caminhava curvada, incapaz de erguer o rosto como alguém que foi pressionada pela vida por tempo demais. Aquela postura falava de algo mais profundo, uma alma cansada, acostumada a sobreviver em vez de viver. Quantas vezes isso também acontece conosco? Talvez o seu corpo esteja firme, mas por dentro exista um cansaço que ninguém vê. Um acúmulo de lutas, frustrações, medos e decepções que fazem a alma se curvar. Há dores que não aparecem no espelho, mas pesam todos os dias no coração. Dores que nos impedem de olhar para frente com esperança, de levantar a cabeça com confiança, de caminhar com leveza. O mais lindo dessa história é que Jesus percebeu aquela mulher. Antes que qualquer outra pessoa dissesse algo, ele a viu. Não a ignorou. Não a tratou como comum. O olhar de Cristo atravessou a multidão e repousou sobre alguém que muitos já haviam deixado de notar. Isso nos revela algo profundo. O Senhor enxerga quem está cansado, quem está sobrecarregado, quem já se acostumou a viver no limite. Hoje essa mesma atenção se volta para você. O tempo não apagou o cuidado de Deus. Os anos não diminuíram a compaixão de Jesus. Se o fardo parece antigo demais, saiba, o amor dele continua atual, vivo e poderoso para levantar o que foi abatido. Se essa verdade falou com você, escreva nos comentários "Eu creio", como um ato de fé e esperança. Aquela mulher não apenas foi vista por Jesus, ela foi chamada. Cristo a trouxe para perto, para o centro, para um lugar onde a voz dele poderia alcançá-la sem ruído e onde o toque dele não passaria despercebido. Isso não foi um detalhe pequeno. Foi um gesto de amor. Jesus não liberta à distância, ele chama para perto. Ele não cura mantendo alguém escondido, ele tira das sombras. Isso nos ensina que Deus não quer apenas aliviar a sua dor, ele deseja restaurar a sua dignidade. Quando Jesus chama alguém, ele está dizendo: você importa, sua história importa, sua dor merece atenção. Quantas vezes a vida nos empurra para lugares de invisibilidade? Vamos nos calando, nos retraindo, aprendendo a sofrer em silêncio para não incomodar ninguém. Mas o Senhor não age assim. Ele nos convida a sair desse lugar escondido. O convite de Jesus ainda ecoa hoje. Aproximar-se para descansar. Descanso que não é apenas físico, mas um alívio profundo na alma. Um descanso que acalma pensamentos acelerados, que organiza emoções confusas e que devolve segurança ao coração. Ele sabe que há pesos que você não consegue carregar sozinho e por isso ele mesmo se oferece como apoio. Talvez você pense que precisa estar forte para se aproximar de Deus. Talvez ache que precisa resolver tudo antes de orar, antes de crer, antes de se entregar. Mas essa história nos mostra o contrário. Aquela mulher não se endireitou sozinha para depois ir até Jesus. Ela foi chamada exatamente como estava. E foi na presença dele que tudo começou a mudar. Deus não espera a perfeição para agir. Ele responde à disposição. Ele acolhe o coração cansado, o espírito abatido, a fé que ainda existe mesmo quando está fraca. Ele não rejeita quem chega tremendo, inseguro ou sem palavras. Pelo contrário, ele fortalece. Se hoje você sente que está carregando mais do que deveria, saiba, esse convite também é para você. Aproximar-se não é sinal de fraqueza, é sinal de confiança. Chegar perto de Jesus é reconhecer que há um lugar seguro onde o peso diminui e a esperança volta a respirar.
Se você aceita esse convite de Deus para chegar mais perto, escreva nos comentários: Amém, Senhor. Há um momento decisivo naquela cena. Depois de chamar a mulher para perto, Jesus fala palavras de libertação e toca nela. Esse toque não foi apenas físico, foi espiritual, emocional e profundo. Em um instante, algo que esteve preso por anos foi quebrado. Aquela que vivia curvada se endireitou. Aquela que carregava um peso antigo voltou a ficar de pé. E a primeira reação dela não foi medo, nem dúvida, mas louvor. Quando Deus age, a alma reconhece. Essa história nos lembra que o Senhor não apenas nos chama, Ele nos sustenta. O toque de Jesus alcança áreas que ninguém mais consegue tocar. Existem dores que conselhos não resolvem, feridas que o tempo não cura e fardos que o esforço humano não consegue remover. Mas quando Cristo intervém, o impossível se curva diante do seu poder. Talvez você esteja vivendo uma estação longa demais, um problema que se estende, uma luta que parece não ter fim, uma espera que testa sua fé todos os dias. O detalhe dos 18 anos nos ensina algo importante. O tempo não enfraquece a misericórdia de Deus. A duração da sua dor não limita a ação do Senhor. Ele continua sendo o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Jesus não exige explicações longas para agir. Ele não pede que você prove sua força. Ele se aproxima, vê a necessidade e libera a vida. Quando ele toca, a estrutura interior é restaurada. A mente encontra clareza. O coração encontra descanso. E a alma, que estava encurvada pelo peso da vida, começa novamente a se levantar. Hoje permita que esse toque alcance você. Mesmo que ainda não veja mudanças externas, confie que algo já está sendo alinhado por dentro. O Deus que levanta os abatidos continua agindo em silêncio, preparando um novo posicionamento para a sua vida. Se você crê que o toque de Jesus ainda transforma histórias, escreva nos comentários: Glória a Deus. Jesus enxergou naquela mulher algo que muitos já haviam deixado de perceber. Para a maioria, ela era apenas mais uma pessoa limitada pela própria condição. Para Cristo, ela era alguém ferida, cansada e necessitada de cuidado. Esse olhar atento revela o coração de Deus. Ele não se prende às aparências, ele alcança o interior. O Senhor vê além do que é visível aos olhos humanos. Muitas vezes, as pessoas veem apenas o que mostramos por fora. Um sorriso treinado, uma postura firme, palavras que escondem o cansaço. Mas Deus enxerga o que está por trás disso tudo. Ele vê as lágrimas que caem em silêncio, as orações que não encontram palavras e os medos que você tenta controlar sozinho. Nada passa despercebido diante dele. Existe um alívio profundo em saber que não precisamos fingir diante de Deus. Não precisamos manter uma imagem forte quando o coração está cansado. O Senhor se aproxima exatamente onde estamos quebrados. Ele não rejeita a fragilidade, ele a acolhe. É nesse lugar de sinceridade que a restauração começa a acontecer. A palavra nos lembra que Deus está perto dos que têm o coração ferido e sustenta aqueles cujo espírito está abatido. Isso significa que mesmo quando você se sente esquecido, o céu está atento. Mesmo quando ninguém pergunta como você realmente está, o Senhor continua olhando com compaixão. Hoje permita que esse olhar de amor repouse sobre sua vida. Deixe Deus acessar áreas que você escondeu por medo, vergonha ou cansaço. Ele não entra para acusar, mas para curar. O olhar de Jesus não condena, ele restaura. Não afasta, aproxima. Não pesa, levanta. Se você acredita que Deus conhece sua dor e ainda assim te ama, escreva nos comentários: Deus me vê. Há pesos que não aparecem no corpo, mas se acumulam na alma. São responsabilidades excessivas, decepções não resolvidas, palavras que feriram profundamente e expectativas que nunca se cumpriram.
Com o tempo, esses fardos silenciosos vão nos curvando por dentro, roubando a alegria, enfraquecendo a esperança e fazendo com que caminhar se torne cansativo demais. Mesmo assim, Deus não se afasta. Ele permanece próximo, especialmente quando o espírito está abatido. O Senhor não ignora as batalhas internas que ninguém vê. Ele conhece cada pensamento que tira o seu sono, cada preocupação que você tenta controlar e cada medo que insiste em voltar. Nada disso é pequeno demais para o cuidado de Deus. A história daquela mulher nos lembra que viver muito tempo sob pressão não significa que a libertação está distante. Jesus não chegou atrasado. Ele chegou no tempo certo. E isso também se aplica à sua vida. O céu não está em silêncio por descuido, mas por propósito. Enquanto você espera, Deus trabalha de forma invisível, fortalecendo o que está frágil e preparando você para se levantar. Quando o cansaço se torna constante, o Senhor oferece descanso. Não um descanso superficial, mas um alívio profundo que alcança mente, coração e espírito. Ele carrega o que você não consegue mais sustentar sozinho. Ele sustenta quando suas forças acabam. Hoje entregue a Ele aquilo que tem pesado demais. Você não foi criado para viver sobrecarregado. Existe um lugar seguro na presença de Deus, onde o fardo se torna leve e a esperança volta a respirar. Se você escolhe confiar mesmo no meio do cansaço, escreva nos comentários: "Eu confio em Ti, Senhor." Deus nunca pediu que você fosse forte o tempo todo. A ideia de que precisamos sustentar tudo sozinhos não vem do céu. O Senhor conhece os limites humanos e, por isso, Ele mesmo se oferece como fonte de força. Quando suas energias acabam, a graça de Deus começa a agir com ainda mais intensidade. A palavra nos lembra que não precisamos viver dominados pelo medo, porque o próprio Deus promete estar conosco. Ele não apenas caminha ao nosso lado, Ele nos sustenta. Não é uma força temporária, mas um apoio constante, firme e fiel. Quando você sente que não consegue mais se manter de pé, Ele segura suas mãos. Muitas vezes queremos resultados imediatos, mas Deus trabalha também no processo. Ele fortalece o interior antes de mudar o exterior. Ele cura o coração antes de ajustar as circunstâncias. E enquanto isso acontece, Ele nos ensina a depender menos de nós mesmos e mais do seu cuidado. Existe descanso quando entendemos que não precisamos provar nada. Não precisamos mostrar que damos conta de tudo. O Senhor não espera desempenho. Ele deseja relacionamento. Ele não se impressiona com esforço, mas se move com confiança sincera. Hoje permita que essa verdade alivie sua alma. Você não está sozinho, você não está abandonado. A força que te sustenta não vem de você, vem de Deus. E essa força é suficiente para hoje. Se você recebe a força que vem do Senhor, escreva nos comentários: "A minha força vem de Deus." Em um mundo que exige resultados, rapidez e controle, descansar parece fraqueza. Mas no reino de Deus, descansar é confiar. É reconhecer que existe um limite humano e que Deus continua agindo mesmo quando paramos. Jesus nunca convidou pessoas fortes e autossuficientes. Ele chamou os cansados, os sobrecarregados, os que já não conseguiam seguir sozinhos. Descansar em Deus não significa desistir, significa entregar. É colocar diante dele aquilo que você tentou resolver de todas as formas e não conseguiu. É permitir que o Senhor carregue o peso que você não foi criado para sustentar. Quando confiamos, o coração desacelera e a mente encontra paz. Muitos vivem exaustos porque tentam controlar tudo: o futuro, as pessoas, os resultados. Mas Deus nos chama para caminhar com Ele, não para correr à frente. Ele sabe o tempo certo, o caminho certo e a maneira certa de agir. Enquanto você descansa, Ele trabalha. O descanso que vem do Senhor traz segurança. Ele não ignora sua dor, Ele a acolhe. Ele não minimiza sua luta,
Ele a sustenta. Na presença de Deus, o fardo se torna leve e a esperança volta a se firmar. Hoje, escolha confiar. Solte o controle. Entregue suas preocupações. O descanso em Deus é um lugar seguro para a alma cansada. Se você decide descansar nos cuidados do Senhor, escreva nos comentários "Descanso em Deus". O amor de Deus não depende do seu desempenho. Ele não aumenta quando você acerta, nem diminui quando você falha. É um amor firme, constante e fiel. Em dias bons ou dias difíceis, o Senhor continua sendo o mesmo. E é essa estabilidade que sustenta quando tudo ao redor parece incerto. Muitas pessoas vivem tentando merecer o cuidado de Deus, como se fosse necessário provar valor o tempo todo. Mas o amor do Pai não funciona assim. Ele nos alcança exatamente onde estamos. Ele cobre nossas falhas, cura nossas feridas e nos conduz com paciência. Esse amor não condena, restaura. Quando entendemos isso, algo muda dentro de nós. A pressão de ser perfeito perde força. O medo de errar diminui. O coração encontra liberdade para respirar. Deus não se afasta por causa das suas fraquezas. Ele se aproxima ainda mais. Assim como Jesus levantou aquela mulher curvada, Ele também levanta quem se sente preso à culpa, à vergonha ou ao medo. O amor dele não nos mantém no chão, nos coloca de pé, não nos expõe, nos protege, não nos rejeita, nos acolhe. Hoje, receba esse amor sem reservas. Não tente explicar, apenas permita. Ele é suficiente para sustentar você em qualquer estação da vida. Se você recebe o amor fiel de Deus sobre sua vida, escreva nos comentários: "Eu recebo o teu amor, Senhor". Muitos dos nossos sofrimentos nascem da tentativa de controlar tudo. Controlar o amanhã, as respostas, as pessoas e até o agir de Deus. Isso cansa. A alma se desgasta quando carrega responsabilidades que nunca lhe pertenceram. O Senhor nunca pediu que você tivesse todas as respostas, apenas que confiasse nele. Quando soltamos o controle, algo poderoso acontece. O coração encontra alívio. Entregar não é desistir, é reconhecer que existe um Deus que governa com sabedoria. É colocar diante dele as preocupações, os medos, as frustrações e dizer: "Eu confio em ti". Nesse lugar, a paz começa a substituir a ansiedade. Deus não se atrasa. Ele age no tempo certo. Mesmo quando você não entende o processo, ele está trabalhando nos bastidores. Cada oração, cada lágrima, cada espera é vista e considerada. Nada é desperdiçado quando colocado nas mãos do Senhor. Hoje, escolha entregar. Solte aquilo que tem tirado sua paz. Você não foi criado para viver preso à ansiedade. Existe liberdade quando confiamos que Deus está cuidando de tudo, mesmo do que ainda não vemos. Se você decide entregar o controle ao Senhor hoje, escreva nos comentários: "Entrego em tuas mãos". Chegamos ao momento de firmar nossos corações na promessa de Deus. Assim como Ele levantou aquela mulher que estava curvada há tantos anos, Ele também quer levantar você. Não é apenas uma promessa de força física ou emocional, mas de renovação completa da alma. Ele deseja que você se levante, erga o rosto e caminhe com confiança na vida que Ele preparou. Quando estamos nas mãos de Jesus, não há espaço para vergonha ou peso que nos paralise. Ele sustenta, limpa nossas lágrimas, acalma nossas ansiedades e renova nossa esperança. Cada passo que damos em sua presença se torna firme. Cada decisão ganha clareza. Cada medo perde a força. Aquele que nos carrega é fiel, compassivo e nunca falha. A graça de Deus transforma o impossível em realidade. Onde parecia haver apenas escuridão, Ele coloca luz. Onde havia medo, Ele derrama coragem. Onde havia dor, Ele oferece descanso. E, acima de tudo, Ele nos ensina que a verdadeira liberdade vem de confiar completamente nele, deixando que o seu amor guie cada movimento,
cada pensamento e cada escolha. Hoje, erga sua cabeça. Sinta o toque da presença de Jesus envolvendo sua vida. Permita que Ele tome os fardos que você insiste em carregar sozinho e experimente a alegria de caminhar livre e confiante. Ele não apenas vê você, Ele te sustenta, te transforma e te renova. Se você crê que Jesus pode levantar sua vida hoje, escreva nos comentários: "Eu me levanto em Jesus".